E aí, pessoal, tudo bem por aí? Espero que sim. Por aqui nós seguimos, né, nesse nosso módulo 14, que está um tanto longo, mas que esses espaçamentos têm sido importantes para que a gente consolide algumas coisas. Neste módulo, você observou algumas propriedades dos ângulos, realizando dobraduras no papel e construiu ângulos usando régua e transferidor. Agora que você já aprendeu na prática a ideia de ângulo, vamos defini-lo usando os termos matemáticos os termos que os matemáticos utilizam. Para isso, começaremos com o conceito de semi-reta. Antes de irmos para o conceito, o que é uma semi-reta? Pensa numa coisa. Quando você aprendeu retas, você viu que a reta é um espaço determinado entre dois pontos, mas que ela é infinita, ou seja, ela não tem um começo e não tem um final. Certo? Já a semi-reta ela tem um ponto determinado para o começo. Antes da semi-reta, a gente definiu reta. Vocês definiram segmento também. Lembra que o segmento tem um ponto para começar e um ponto para terminar. Já a semi-reta, ela começa em um determinado ponto, mas ela é infinita. Ela sempre vai. Então, a semi-reta tem um ponto para começar e segue adiante. Já nos conceitos dos ângulos, como que isso se aplica? Na reta a seguir, foram marcados os pontos A, P e B. Considere a figura formada por todos os pontos dessa reta que estão à esquerda do ponto P, incluindo o ponto A. Tá? Esta figura recebe o nome de semirreta. O ponto P, que representa o começo da semirreta, recebe o nome de origem. Para nomear uma semirreta, escrevemos primeiro a sua origem e depois outro ponto qualquer dessa semirreta, desenhando sobre elas uma flecha orientada para a direita, ou para a esquerda, dependendo do caso. Nesse caso é direita. Uma observação importante aqui, nós temos esta observação para a semirreta. Se fosse uma reta, isso seria PA e a setinha estaria apontada para os dois lados. Isso alguns de vocês devem ter observado aí na apostila. Então, quando a gente fala de semirreta, a gente usa esta representação também, tá? Uma setinha bem feita aí no caderno de vocês, uma setinha melhor feita aí na apostila, tá? Então, semirreta, ela tem um ponto para começar, tem um outro ponto por onde ela passa, mas ela não tem um fim, tá bom? Vou fazer um pequeno exercício aqui antes de definir o conceito de ângulo. O outro item, dois pontos A e B nas semirretas AB, dados dois pontos A e B. As semirretas AB e BA são iguais? Não, eles não são iguais. Como eu disse, eles só vão ter em comum os pontos pertencentes ao segmento AB. Porque neste pedaço aqui do AB, observem que neste pedaço do AB os pontos são comuns. Só que a semirreta AB ela começa em A e vai embora, tá vendo? Aqui a setinha tá até pro lado errado, é para a esquerda. Tá? Então ela começa no A e vai embora, passa pelo B e vai embora. A outra semirreta começa no B, passa pelo A e vai embora. Vocês estão vendo? Por que elas não são iguais? O que fica de fora e o que fica de fora nas duas retas. Então, essa observação que está aí escrita, ela está correta, mas eu acredito que vocês visualizando fique melhor. Para quem não enxergou isso, vamos lá. Comparando as duas retas que estão aí desenhadas, o que nós temos? A semirreta AB, ela começa no A, passa pelo B e vai embora. E tem um ponto P lá, da semirreta AB. Aqui, BA e tem um outro ponto Q aqui. O que ele quer saber? Por que não são iguais? O que é comum aqui? Apenas este pedaço aqui, onde todos os pontos deste intervalo fazem parte do segmento AB. Só que se você pegar a semirreta AB, ela está como aqui? Ela acaba aqui, né? Passa pelo ponto B e vai embora. A mesma coisa no segmento BA. A semirreta BA começa no B, passa pelo A e vai embora. Por isso que elas não são iguais, ela tem outros pontos que não fazem parte deste intervalo, ok? Então vamos à definição de ângulo, isto posto, isto colocado. Ângulo é a união de duas semirretas que possuem a mesma origem. Para tudo, o que significa isso? Nós estudamos anteriormente que ângulo está aqui, o vértice, lembra? Os lados do ângulo, tá vendo? Ele é formado pela semirreta AP e aqui, o AQ, este ângulo é formado por duas semirretas. Então, como que fica escrito este ângulo? QAP. Por que esse acento circunflexo no A? Porque é o vértice deste ângulo.
porque é o vértice deste ângulo que a gente vai analisar aí. Tá? Então, este que recebe o acento circunflexo sempre vai ser o vértice PAQ ou QAP, tá bom? Então, ângulo é a união de duas semirretas que possuem a mesma origem. Tá? Então, isto aqui é um ângulo, a gente pode chamar de alfa, de beta, de gama, tudo vai depender do exercício, são nomenclaturas, tá bom? Então, aqui, ó, abaixo dessa determinação, nós temos assim, na figura ao lado, o ângulo PAQ é formado pela união das semirretas AP e AQ, ambas com origem no ponto A. Neste caso, o ponto A é o vértice do ângulo e as semirretas são os seus lados. Bom? E aqui embaixo, a classificação dos ângulos tem uma definição que vocês já conhecem. Ou seja, os ângulos podem ser classificados de acordo com suas medidas. Você já estudou que um ângulo reto é aquele cuja medida é igual a 90 graus. Independente da definição, vocês já sabem. Ângulo reto tem 90 graus e é também representado desta forma aqui, ó, usando esse quadradinho. Tá? Ângulo agudo é aquele que é menor do que 90 graus e o ângulo obtuso é aquele que é maior do que 90 graus. Tá bom? E logo mais a gente vai utilizar as definições de ângulos complementares e suplementares, que é extremamente importante guardar essas informações, tá bom? Aqui nós temos uma síntese, né? Aqui, a medida de um ângulo reto é 90 graus. Ó, o que caracteriza um ângulo de 90 graus? É a existência deste sinal, tá? Supomos que em um determinado exercício você veja isso aqui, você tem certeza que tem 90 graus, mas não tem o indicativo. A única forma de garantir isso é se o exercício estiver dizendo que essas duas retas são perpendiculares. Aí você tem um ângulo reto, caso contrário, não. Tá bom? Aqui, ó, ângulo agudo. A medida de um ângulo é menor do que 90 graus. E um ângulo obtuso é quando a medida deste ângulo é maior do que 90 graus. Desconfio que você não viu esse obtuso que eu escrevi aí, então eu estou escrevendo aqui embaixo. Tá bom assim, gente? Não deixem de perguntar. Bateu dúvida? Comenta aqui que eu respondo o mais rápido assim que possível. Lembrando que caso algum de vocês tenha colocado lá no campo das dúvidas algum questionamento que eu ainda não respondi, peço que aguarde, por favor, que entre hoje e amanhã eu acredito que eu responda a todos eles, tá? Existem dois ângulos especiais. O ângulo reto, que é também o ângulo raso, que é a definição para o ângulo de 180 graus, e o ângulo nulo, que é quando não existe o ângulo. Tá? Use o seu compasso, segue o exemplo que está aí para você compreender melhor esta parte. Tá bom? Ângulo raso, 180 graus. Ângulo nulo é o 0 grau ou não existe o ângulo. Ou o ângulo é zero, não dá para medir, alguma coisa assim. Para facilitar o seu conceito, seu entendimento, ângulo nulo, 0 grau. Mais fácil assim. Tá bom? De acordo com a medição, com a descrição realizada, qual é a medida de um ângulo raso? Um ângulo raso é aquele que mede 180 graus. Ok? E a medida de um ângulo nulo, ele mede 0 graus. É aquele que mede 0 graus. Ok? Então, pessoal, uma outra definição envolvendo ângulos e semirretas é essa que está aí. As duas semirretas que formam um ângulo raso são chamadas de semirretas opostas. Já as semirretas que formam um ângulo nulo são chamadas de semirretas coincidentes, pois uma semirreta está sobre a outra. Então, semirretas opostas, o ângulo raso de 180 graus, o que está aqui? Ó? Se você tiver um transferidor, dá uma olhada nisso que fica mais fácil de visualizar. Aqui está o 0 e aqui está o 180 graus, faz de conta que isso está reto. Tá? Coincidentes é como se tivessem as duas assim. Uma em cima da outra, um ângulo inexistente entre elas. Bom? Por que é importante você saber compreender isso para interpretar as situações que vão ser propostas nos exercícios que a gente vai fazer? Então, aí nós temos o nosso exercício 2. Está lá, o Stata Center é um conjunto de prédios localizado em Boston, nos Estados Unidos, que apresenta paredes com inclinações bem diferentes das convencionais. Como fazer essa análise? Então, o exercício está pedindo para que a gente analise se um ângulo é. O ângulo 1 é para classificar em agudo, reto ou obtuso, 2, o 3 e o 4 é a mesma coisa. Então, o ângulo 1, se vocês olharem bem, ele está aqui, ó, ele é visivelmente menor que 90 graus. Ó. Se você quiser, pode pegar o seu transferidor e medir, mas não é o caso. Então, o ângulo 1
Qual é a classificação dele? Ele é agudo. Isso dá para ver ali no vídeo que ele é menor do que 90 graus. Então você pensa nisso aqui. Isso aqui é 90, certo? Ele está um pouquinho menor, não tá? Então isso já garante pra gente que ele é um ângulo agudo. Tá? Esta certeza já fica mais difícil no item 2. Porque ó, o item 2, olha como que ele aparece aqui. Ele está um pouco deslocado. Mas se você pôr para... Nós temos aqui, tem um retângulo aqui, não tem? Ó. Você não tem um retângulo aqui? Faz de conta que está tudo reto. Se você for parar para comparar, este ângulo está um pouquinho maior que 90 graus. Então, o ângulo 2, ele é um ângulo obtuso. E o ângulo 3? Tá vendo que o ângulo 3 pega exatamente a janela? Ó. O ângulo 3 a gente pode afirmar que ele é um ângulo reto. Por quê? Ele pega dois lados de um retângulo. E um retângulo sempre tem os ângulos internos medindo 90 graus. E o item 4, que é visivelmente agudo. O ângulo 4, que é visivelmente agudo. Tudo bem? Respondemos o exercício 2. Vamos lá a ângulos complementares, suplementares e adjacentes. Antes de conceituá-los, vamos ao mapa, né? Considere o mapa a seguir e responda a pergunta proposta. Qual pergunta? Este item 1 que está embaixo. As ruas Netuno e Vênus são perpendiculares entre si. O que significa isso? Significa que o ângulo aqui é de 90 graus. As ruas Marte e Netuno formam entre si um ângulo de 35 graus. E o que ele quer saber é quanto mede, cuidado com a pegadinha, ó, o ângulo agudo formado pelas ruas Marte e Vênus. Por que o ângulo agudo? Vou até mudar a cor para você enxergar um pouco melhor isso que eu estou dizendo. Se você parar para analisar, ó, o ângulo que formado entre Marte e Vênus, este ângulo aqui, ele é obtuso, tá vendo? Porque se até aqui, entre Vênus e Netuno, já tem 90, passando um pouco, ele já é obtuso. E o que ele quer saber é a medida do ângulo agudo, ou seja, é este ângulo aqui que ele quer saber quanto mede. Como que você faz isso? Então vamos analisar os quadrantes aqui. Vamos limpar a tela para facilitar toda a nossa vida. Aqui, se a gente já tem 90 aqui, isso é uma rua. Se a gente pegar isso tudo, nós teremos 180 graus, certo? O que nós temos aí na sequência? Se são 180 graus, vou apagar mais uma vez. O que você já sabe que existe? Aqui você já sabe que tem 35 graus, certo? Ou seja, para chegar em 90, falta quanto? Nada de quebrar a cabeça. 90 menos 35 graus, nós temos aí 55 graus. Então, a medida do ângulo agudo formado pelas ruas Marte e Vênus é de 55 graus. Tá ok? Sim, tem que tomar muita água, que eu não sei se vocês perceberam, mas a minha voz está bem fraca, eu estou bem rouco. Mas sigamos em frente. Item 2. O esquema ao lado representa a rampa de acesso da entrada de um prédio. Qual é a inclinação medida em relação ao chão em graus dessa rampa? Ou seja, como a gente analisa isso? Pegando tudo que tem aqui no chão, ó, pegando tudo que tem aqui no chão, temos aqui os 160 graus, para 180 falta 20. Por que para 180? Lembrando que o ângulo raso é sempre isso aqui. O que subiu aqui um pouco é a inclinação com relação ao chão. Então, se você quiser fazer uma conta, 180 menos 160 dá 20 graus. Não entendeu? Vamos limpar o desenho aqui. Nós temos neste pedaço maior aqui 160 graus. A inclinação com relação ao chão aqui, ó. Quanto que levantou aqui? São 20 graus. Porque é o que falta para 180. Tá bom? Viu como não é nada muito complicado? Então, muito bom. O que facilita a vida da gente neste momento? Saber os conceitos. Que conceitos? Olha aí na seção de olho. Nos ângulos suplementares, complementares e adjacentes. Definições. Dois ângulos agudos são chamados de complementares quando a soma de suas medidas é igual a 90 graus. Ou seja, você pegou dois ângulos, você ouviu a palavra complementares, significa que um somado com o outro é igual a 90 graus, como os exemplos aí de 20 e 70 graus. Tá ok?
Item 2. Dois ângulos são chamados de suplementares quando a soma de suas medidas é igual a 180 graus. Ou seja, se pegar os dois ângulos e somarem, o resultado é 180. Então significa que, se a gente tem um ângulo de 50 graus, o suplementar dele, ou seja, para 180 falta quanto? Entendeu? E um caso particular, dados dois ângulos suplementares que também são consecutivos, recebem o nome de ângulos adjacentes, ou seja, um ângulo ao lado do outro. Tá? Se somarem os dois, é igual a 180. Tá bom? Por que esses conceitos vão ser importantes? Porque a gente vai fazer alguns exercícios nessa ordem. Exercício 3. Calcule o complemento e o suplemento dos ângulos. 65 graus. Complemento, é o que a gente já acabou de ver, é o que falta para 90 graus. Certo? Como fazer isso? 90 menos 65. Aí tá fácil de fazer, nós temos 25 graus. E o suplemento disso, gente? O suplemento, pessoal, é o que falta para 180. Então, pega 180, subtrai 65. O suplemento deste ângulo é 115 graus. Ok? Muito bom. Então, vamos lá agora. O que nós temos na letra B? Complemento de 22 graus e 30 minutos. Como fazer isso? A gente vai fazer 90 menos 22 graus e 30 minutos. Isso vai ser igual a 67 graus e 30 minutos. Agora vamos fazer de conta que você não lembra do que a gente estudou há pouquíssimo tempo sobre a soma dos ângulos. Começamos. Como é que a gente escreve isso mesmo? 90 menos 22 e 30. Não dá para somar, certo? Não dá para subtrair logo de cara, afinal de contas nós não temos nada ali. O que nós precisamos fazer é emprestar um grau para os minutos. Ou seja, aqui nós teremos 89 graus. Opa, emprestou um grau para minuto. Um grau equivale a quanto mesmo? 60 minutos. Agora nós temos condições de fazer essa subtração. O que temos aí? 60 menos 30... Opa, passou e não era para ter passado. 60 menos 30, nós temos 30 minutos. 89 graus menos 22, 67 graus. Tá vendo? E para o suplemento, nós vamos desenvolver um raciocínio parecido, só que agora eu vou deixar a conta para vocês fazerem. E vou deixar apenas a resposta para vocês poderem conferir ao final das contas de vocês. 180 graus menos 22 graus e 30 minutos. Nós temos 157 graus e 30 minutos. Tá ok? Espero que tenha ficado claro para vocês. Não ficou? Comenta no vídeo aqui embaixo e vem comigo que a gente tem muita coisa para trabalhar ainda. Letra B. Na figura ao lado, o ângulo FOG mede 72 graus. Os ângulos GOH e HOI têm medidas iguais. Determine a medida do ângulo GOH. Ou seja, primeira coisa, temos um problema. Como é que a gente faz para resolver? Relemos o texto anotando as informações que são fornecidas. Na figura ao lado, o ângulo FOG mede 72 graus. Indica este ângulo FOG no desenho. E está dizendo que os ângulos GOH e HOI têm medidas iguais. Ou seja, o que a gente precisa fazer aí? Calcula o suplemento, afinal de contas, isso tudo é 180, a medida desse ângulo FOI, por exemplo. Então, a gente calcula o que falta para 180 e divide por 2 depois. Por quê? São dois ângulos iguais. Ou seja, 180 menos 72 vai dar 108. 108 dividido por 2 vai dar 54 graus. Ou seja, cada um desses ângulos mede 54 graus. Então, o ângulo GOH tem 54 graus. Ok? Tá tranquilo até, né, gente? Vamos lá.
sigamos em frente. Teste 4. Este teste vocês vão fazer aí no caderninho de vocês de que jeito? Ó, o ângulo definido pelas semirretas AC, ó, AC, por isso que eu tô falando que vocês vão fazer. AC e AH, ó. Vocês vão traçar essas duas semirretas, pegar o transferidor e medir este ângulo e ver quanto dá. Uma tarefa para vocês. Coloca aqui nos comentários a resposta deste teste para mim, pode ser? Sim, temos uma atividade a mais, uma evidência a mais de quem está assistindo o vídeo ou não, tá bom? Até mais, vamos lá. Teste 5. O encosto de uma cadeira de praia é reclinável, podendo ser colocado em 6 posições diferentes, conforme indicado na figura. Tem mais uma informação nesse enunciado, que é na posição 1, o encosto forma um ângulo reto com o assento da cadeira, e na posição 6, o ângulo raso. Se o ângulo formado por duas posições consecutivas quaisquer do encosto tem medidas iguais em graus, igual a alfa, então o valor de alfa é... O que significa isso tudo? Voltando, ele disse que na posição 1 forma-se um ângulo de 90 graus. E na posição 6, um ângulo de 180. E todos esses ângulos são consecutivos. Vou dar uma dica só. Aqui, ó, o que significa? Isso aqui mede alfa, isso aqui mede alfa. Todos eles são iguais. Então já dei uma dica. Pensem em como fazer isso. E independente de estar certo ou não, coloca a sua resposta aqui como comentário também. Assim eu tenho mais uma evidência de que você assistiu esse vídeo. Tá bom? Sigamos em frente. E na sessão em casa, fazer os exercícios de 10 a 18. É muita coisa, Leandro? Tá bom, eu reconheço que é muita coisa. Exatamente por este motivo, que amanhã, ao invés de postar um novo vídeo com a nova sequência de aula, eu vou fazer uma live na qual eu vou atender as dúvidas de vocês referentes a esse começo. Mesmo porque agora a gente vai concluir o módulo 14, então as dúvidas que precisam ser sanadas têm que ser agora, porque na quarta-feira a gente entra no capítulo novo. Tá ok? Então, pessoal, muito bom. Bons estudos, não deixem de comentar, não deixem de perguntar as suas dúvidas. Volto a reforçar, se eu ainda não atendi a dúvida que você colocou lá no seu arquivo, por favor, aguarde que entre hoje e amanhã, no máximo quarta-feira, essa resposta estará lá para você. Ok? Até mais, gente. Fiquem com Deus.